O exército de Atena possui uma enorme quantidade de traidores ao longo de sua história, não apenas nas mãos do Kurumada, mas de outros autores também. Essa grande quantidade de traidores gera, inclusive, um grande incômodo em muitas pessoas, já que em quase todas as obras nós temos um, o que soa como uma enorme repetição, o que é compreensível. Mas e se eu te disser que os Cavaleiros de Atena traírem é justamente o que os tornam bons? E trair é justamente o que fazem eles diferentes de todos os outros exércitos que já vimos na franquia até hoje, e que nos ajuda a entender como cada um dos deuses se relacionam com seus exércitos. É sobre isso que falaremos hoje. Então se ajeita, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos e também considere tornar-se membro do nosso canal a partir de R$ 3,99. Assim você pode aproveitar os benefícios e fazer o nosso canal evoluir e se manter. Meu muito obrigado às lendas do canal que já nos apoiam e fazem com que o meu trabalho possa continuar. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. Durante o mangá clássico, nós temos três grandes exércitos que nos são apresentados: Atena, Poseidon e Hades, sendo neles então que vamos nos focar para fazer essa análise, pois a forma como cada deus se relaciona com seus subordinados revela como ele vê a humanidade e a vida humana de um modo geral. E esse é um detalhe nas entrelinhas da obra que gosto muito. Começando por Hades, nós podemos ver como seu tratamento para com os espectros é não apenas distante, mas extremamente manipulador e cruel. Hades mente para seus espectros sobre eles terem a vida eterna após a morte, de que os horrores do inferno que eles mesmos podem ver não serão aplicados a eles se morrerem acreditando no imperador do mundo dos mortos. Vemos isso com o gigante de Ciclope, por exemplo, onde é através de Shaka que, nos momentos finais de sua vida, a dúvida surge em seu pensamento. Afinal, o imperador Hades estava mentindo? Shaka afirma para ele que a vida eterna não existe, o que quebra por completo toda a sua realidade, a verdade que tinha, e que mostra como Hades apenas usa a fé dos espectros para que façam as suas vontades. É através dessa fé que muitos deles acabam sendo controlados, e não apenas a fé na vida eterna após a morte, mas a fé de que Hades seria capaz de acabar com essa humanidade maligna, o que faz um certo sentido quando olhamos para o inferno de Saint Seiya e sua estrutura. É bom lembrar que o mundo dos mortos é a morada dos espectros. Por mais que o castelo de Hades na Terra seja uma base de operações, o local em que eles executam suas funções primárias, por assim dizer, é o inferno. E lá, eles têm um contato justamente com todos os tipos de pessoas, onde não existem pessoas boas no inferno, em nenhuma instância. Lune, quando está julgando Shun e Seiya, dois personagens que possuem um nobre propósito em defender a justiça, o amor e a paz na Terra, os chama de malignos. Fala de pequenos crimes e ações que cometeram. A lei do mundo dos mortos, embora Lune diga que não é capaz de responder isso e que apenas os deuses teriam a resposta, é justamente de condenar a própria existência humana. Existir é um pecado, portanto, toda a humanidade deve ser punida. Acabando com esse mundo corrompido, deixando nele apenas aqueles que possuem a vida eterna, o paraíso desses espectros escolhidos, tudo ficaria purificado e essa praga que é a humanidade seria extirpada. Ou seja, não adianta mais apenas puni-los por seus pecados, eles devem ser eliminados por completo. Se dentro de um sistema você está sempre vendo como algo é ruim, injusto, maligno e corrupto, é mais do que natural que esse pensamento fique fixado em sua mente. Hades faz então, através de seu inferno, com que os espectros vejam os humanos como ele vê. Não existe espaço para pensar, não existe dúvida ou questionamento, e quando ele existe em alguma medida, como no caso de Pandora, e ao final se deu conta de quem Hades de fato era, a punição é a morte imediata. Presos em uma ideologia, incapazes de duvidar das ações de Hades, sem nenhuma ideologia pessoal a respeito de nada, os espectros são o tempo todo marionetes de Hades, usados para um propósito específico e descartáveis por sua vez. Até mesmo Thanatos possui repulsa por eles, além dos espectros não terem o direito de estar com o corpo verdadeiro do deus, onde apenas Thanatos e Hypnos podem estar por perto, além de Pandora, que tem uma permissão especial apenas por sua posição no exército. Quando a Guerra Santa se aproxima, Hades usa o corpo de um humano, e não de qualquer humano, mas do mais puro que existe. O humano mais distinto dentre os humanos ainda é apenas uma marionete, uma casca que Hades suporta para que possa cumprir seu objetivo. Não há apego, conexão, nada. Não apenas isso, Hades acorrenta essa existência a si através do colar, rouba dele qualquer destino que pudesse ter anteriormente. Mais uma vez, é apenas um instrumento para chegar até seu objetivo. Em seu debate com Atena, Hades diz exatamente tudo o que pensa da humanidade, o quão corruptos e sujos nós somos, e que nós só podemos ser controlados através do medo da morte. É até curioso como Hades se vê como uma figura que está impedindo o mal de cobrir essa terra, sendo que ele próprio age como uma encarnação da maldade, sempre manipulando todos os que o servem, destruindo a vida de Pandora, punindo de forma indiscriminada e tudo aquilo que já conhecemos.
Hades é alguém que faz o que faz por achar que existem motivos nobres, estando cego não por um ideal, mas pela sua natureza divina, que o faz acreditar que pode fazer o que quiser por uma pretensa superioridade. E essa sensação de superioridade não é percebida apenas na forma como Hades vê a humanidade, mas em como Poseidon enxerga os seres humanos. Poseidon possui uma diferença primordial em relação ao seu irmão. Ele não quer exterminar a humanidade, mas reformá-la. Assim como Hades, Poseidon acredita que este mundo se corrompeu, e a causa da corrupção é justamente a humanidade que habita este planeta. Os seres humanos sujam tudo aquilo que tocam e, portanto, precisam ser destruídos, para que então sejam reconstruídos, cumprindo o ideal de humanidade que o próprio Poseidon possui. Uma humanidade controlada, que viva sob o jugo dos deuses, que sirva os deuses e até mesmo, em minha visão, que ame os deuses. É por essa rebeldia da humanidade de se voltar contra os deuses, ou pior, de esquecê-los, que nós nos corrompemos e viramos uma raça sem qualquer tipo de freio ou controle. Guerras em massa, corrupção, traições, os mais diversos crimes que foram corrompendo esse mundo só aconteceram por conta da liberdade que temos. Sendo assim, essa liberdade deve ser suprimida para que o mundo retorne a um estado de paz. Então que temos os Marinas, que são ninguém menos que homens escolhidos. São humanos que conseguem enxergar essa corrupção que existe na humanidade e que pretende lutar contra ela. Todos os Marinas, exceto Canon por não ser um, possuem visões rígidas sobre como esse mundo está perdido e corrompido. Krishna é alguém que diz isso de forma clara, por exemplo. Nesse arco temos, inclusive, o dilúvio bíblico sendo mencionado, onde Noé e sua família foram salvos, assim como um par de cada espécie de animais que existe no mundo. E aqui os Marinas seguem exatamente esse papel dos escolhidos, aqueles que estão sendo salvos por Deus, ou no caso, por um Deus, para que sejam um pilar dessa nova humanidade, já que eles cumprem todos os requisitos. São fiéis, acreditam na causa, são punitivistas e não questionam. O único a questionar tudo o que estava acontecendo, e apenas por ter contato com Atena e seu grandioso cosmo e amor, foi justamente Sorento. E o momento em que reconhece que este mundo não estava completamente corrompido, é também o momento em que caminhamos para que Poseidon seja inteiramente derrotado, não apenas pelo selamento de Atena, mas ideologicamente também. Então que chegamos na estrela do vídeo, Atena, ou melhor, os Cavaleiros de Atena. Ela se relaciona com seus cavaleiros de forma completamente diferente de Hades e Poseidon, já que a natureza de Atena foi se alterando ao longo dos anos. Se inicialmente ela era a deusa capaz de mandar Asclépio para sofrer no Tártaro, ou permitir que a prisão de rocha do Cabo Sunion existisse, as Atenas das eras atuais não são assim. Diante da traição, Atena não simplesmente condena, mas busca perdoar. Canon é o grande exemplo disso, onde mesmo ele sendo quem era, sua vida foi salva pelo cosmo de Atena inúmeras vezes na prisão do Cabo Sunion. Mesmo que ele tenha despertado Poseidon, que matou mais de 1 milhão de pessoas com as chuvas, Atena o perdoou e aceitou em suas fileiras. Com Saga, Atena compreendeu a dor que existia em seu coração, acreditava que ele era verdadeiramente alguém que defendia a justiça. Ela o perdoou de seus pecados. Se estivesse diante de Afrodite, Shura e até mesmo de Máscara da Morte, ela também os perdoaria, pois Atena compreende algo que Hades e Poseidon não suportam. O ser humano é falho, mas isso não o define. Por ter se misturado aos humanos com o passar das gerações, e segundo as palavras da própria Artemis no capítulo 115 do mangá de Next Dimension, Atena pensa que é uma humana. Ela possui em si a natureza humana e a divina, e por isso é capaz de nos compreender por completo. Atena não nega nossos erros e pecados. Ela tem completa noção de que a humanidade é capaz de cometer atos malignos, mas o que nos torna diferentes é a nossa capacidade de amar. O amor, para Atena, é o que torna os seres humanos únicos e capazes de coisas inacreditáveis, de grandes mudanças, superações, de virtudes, de sermos algo além de nossas falhas, mas existências maiores, e mesmo que muitos de nós não sejamos assim, os deuses não possuem o direito de interferir, pois não sabem mais o que é o amor. Atena não vê algo bom na interferência dos deuses na humanidade, pois os humanos devem se gerir sozinhos, eles devem ter a liberdade até mesmo de errar. É por isso então que existem cavaleiros que são traidores. Antes de abordar isso, queria voltar apenas na questão da interferência de Atena, pois existe uma passagem no mangá que fala sobre os cavaleiros interferirem através da história, e mesmo na Final Edition isso não sofreu nenhuma alteração. No entanto, a escolha do Kurumada ao representar isso é justamente nos mostrando cenários mais antigos, nada nunca de uma era mais moderna ou mesmo contemporânea. É isso que justamente reflete a forma como Atena foi alterando seu pensamento
ao longo das eras e encarnações, como ela foi se tornando cada vez mais uma humana e menos uma deusa. Em Next Dimension, quando Shun conversa com Tema sobre como em seu tempo ainda haviam guerras, Shun diz que um dia o mundo será um lugar de paz e tranquilidade, e esse será o momento em que os deuses deixarão a Terra para os homens, que eles vão finalmente se afastar. E mesmo que seja o Shun a dizer isso, eu também vejo esse como o verdadeiro objetivo de Athena, de Saori, a completa e irrestrita liberdade para os seres humanos diante dos deuses. Seria o fim das ameaças, das guerras santas, de tudo. Uma era onde os homens poderiam finalmente caminhar com as próprias pernas, com seus acertos e erros. É então que me repito e digo, é por isso que existem cavaleiros que são traidores. Se até aqui vimos como em Hades e Poseidon, os cavaleiros que o seguem não possuem nenhum questionamento, não desafiam as ordens de seus deuses ou suas ideologias, em certa medida, com os Cavaleiros de Atena isso é diferente. No mangá clássico temos Afrodite, Máscara da Morte e Shura. Os três não acreditavam mais em Atena. Não acreditavam que ela era a mais forte, a mais capaz, e acreditavam que apenas a força traria qualquer tipo de legitimidade para eles, que a força seria a única coisa necessária e importante. Afrodite, dentre esses, é o único que fala em salvar a humanidade, de protegê-los dos deuses, ao mesmo tempo que apoiava um outro homem que se dizia um deus. E esse sim poderia proteger e cuidar dessa humanidade contra o jugo dos deuses do Olimpo, impondo o seu próprio no lugar. Máscara da Morte, em meio a essa ideologia geral, queria apenas um motivo para se afirmar, para legitimar seu desejo pelas mortes e massacres que faziam, onde sua força era seu orgulho, sua justiça, seu modo e motivo de viver. Shura lutava apenas pelo que queria, por seus motivos pessoais, sendo aquele que, desses três, menos parecia interessado em algum tipo de justiça de fato. Não precisamos ficar presos ao clássico. Em The Lost Canvas Gaiden, temos Itia de Libra, aquele que foi o grande mestre da Guerra Santa em que Hakurei e Seiji lutaram quando eram jovens. Itia é alguém que viveu por um longo período de tempo, mas sem o uso do Misofetamenos, a técnica que Athena deu a Doko para que ele pudesse viver para vigiar os espectros. Itia era um homem nobre, honrado, que acreditava que esse mundo poderia ter a paz com a ajuda dos cavaleiros, que a união e a força desse ideal seriam capazes de proteger o mundo e ajudar a todos sem discriminação. Ele acreditava na caridade, na luta além dos campos de batalha e sempre com os cavaleiros sendo a chave para isso, no ato de ajudar uns aos outros. É essa solidariedade, esse bem dos humanos com outros humanos, que dava a Itia a esperança de que esse mundo poderia mudar. Mas um dia, tudo mudou. Sua compreensão de mundo, dados os anos que se passaram, mudou. O mundo que ele almejava mudar não parecia diferente do que quando havia começado. As pessoas se matavam, as guerras aconteciam, o mundo estava sempre em caos. Seu ideal de mundo era, de fato, correto? Athena era realmente capaz de trazer a paz a esse mundo de verdade? A paz que as guerras santas traziam eram meramente passageiras. Logo outras viriam, e tudo estaria ameaçado. Foi assim que Itia jogou tudo fora, foi corrompido por Hades e seus espectros, causou uma guerra civil e montou um plano de dominação ele próprio. Se antes era alguém que acreditava na paz e em como as pessoas poderiam se ajudar, agora Itia queria instituir ditaduras, onde apenas os fortes governariam, nesse caso, os Cavaleiros de Ouro. Não havia mais igualdade entre os cavaleiros, apenas a desigualdade. E os humanos obedeceriam os Cavaleiros de Ouro ou sofreriam as consequências. Se os deuses abandonaram esse mundo, ele seria aquele a consertá-lo, e estava disposto a colocar tudo que construiu em jogo para alcançar seu objetivo. Junto a ele estava Gateguard de Ares, alguém que era extremamente devotado ao Grande Mestre, o tendo em mais autoestima do que a própria Athena, vendo Itia como um salvador, e por odiar os humanos por conta de seu passado, juntou-se ao Cavaleiro de Libra de imediato. E sabem o que Athena disse diante dessas traições? O que ela disse ao ser renegada? Enquanto mandava Hakurei e Seiji seu grupo em direção à sala do mestre, ela apenas disse, por favor, cuidem de Itia e Gateguard. Não há condenação, julgamento, ódio ou vontade de exterminar. Apenas dor, compaixão, entendimento e também perdão. Cavaleiros fantasmas, cavaleiros de ouro, cavaleiros de prata, cavaleiros de bronze, não importa a categoria que seja, todos esses traidores partiram de um mesmo princípio, o ato de questionar Athena. Sejam seus métodos, seus ideais, suas capacidades, tudo isso em nome de seu próprio ego ou de um bem maior. A traição em Saint Seiya não é, portanto, algo meramente gratuito, algo que está lá apenas para nos fazer ter combates entre a própria patente e gerar alguma cena meio diferente, mas está lá para nos revelar que os cavaleiros são humanos, que são capazes de questionar, duvidar e trair, mas também são capazes de amar, proteger, se esforçar
e seguir fiel ao ideal até o fim. Mais do que isso, para mostrar que mesmo aqueles que traem merecem perdão, mesmo aqueles que caem no abismo do desespero e da falta de propósito, podem ser resgatados, amados e perdoados. A traição em Saint Seiya representa o melhor e o pior do ser humano, mas também representa o bem que o amor, a compaixão e o perdão podem fazer. É exatamente isso que Athena quer transmitir, é exatamente isso que ela defende para nós em cada uma de suas ações, mesmo que ela própria também seja imperfeita. Então, da próxima vez que olharem para um personagem em uma obra de Saint Seiya e sentirem o impulso de reclamarem, pensem no que isso pode enriquecer a obra. O debate dos ideais de Athena, a visão de mundo, a lore e tudo isso. Sinto que assim, poderíamos aproveitar melhor as obras. Ou também, não façam isso. Se Athena prega o livre-arbítrio humano, por que eu pregaria o oposto? Por esse vídeo então, foi isso, meu povo. Espero que tenham gostado e que esse vídeo tenha feito você pensar sobre esses assuntos e conceitos. Como sempre, peço pelo seu like se não deixou, pela sua inscrição se ainda não for inscrito, para que mande esse vídeo para os amigos e, mais uma vez, para que considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado por ter assistido até aqui, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!